episódio do Raio-X Jurídico e hoje está especial demais, porque eu recebo ninguém menos do que doutora Clara Pacheco Santos, essa pediatra maravilhosa. Clara, seja muito bem-vinda. Doutora Clara, ela é médica pela UFES, ela é pediatra pelo Hospital Infantil de Vitória, professora da Multivix e ela também é responsável técnico da clínica de pediatria, em que tem ela e mais sócios, que é a Clínica Pueril, que fica em Vila Velha, Espírito Santo. E eu tenho um orgulho muito grande de estar recebendo ela aqui, porque eu tive o privilégio de ter ela acompanhando todo o período, desde quando o Filipe, que é o meu filho, estava na barriga, né? E é uma profissional que trata tanto os pais quanto a criança, o bebezinho, com muito carinho, com muita dedicação. Sou encantada, sou sua fã, tá, Clara? Eu virei sua fã, né, na nossa relação, a princípio, jurídica, né? Com a questão do seu olhar responsável em como agir na advocacia médica, estando com todos os documentos ali perfeitinhos, né? Trabalhando com segurança, trabalhando com respaldo. E isso é um olhar diferenciado, porque na maioria, e aí eu não tô falando só da profissão médica, eu tô falando dos brasileiros em geral, né? Trabalha e deixa o quê? A bomba estourar, né? Quando a bomba estoura que a gente vai buscar um auxílio jurídico. E você teve uma visão que é a cultura que nós, profissionais do direito, a gente tenta instituir, né? Para as pessoas em geral, que é, gente, tem que arrumar a casa, né? Tem que entender quais que são os riscos e saber como agir quando acontece aí os BOs da vida, né? E na pediatria muito, né, claro. É, muito. Não, isso eu tenho a agradecer à minha família, porque como tem muita gente da área do direito, só eu que fui pra fora, sempre... Isso eu absorvi, de que sempre tinha que estar muito certinho, tem que ver quais são as regras, como é que faz, como é que não faz, que tem que ter esse cuidado mesmo, né? Então, aí é mérito da minha família mesmo. Não é, mas você caiu na família certa, né? Porque aí evita muito problema. Ainda mais a pediatria que tá lidando ali com muitos conflitos éticos, né? Porque a gente tem situações de dúvida de um abuso, né? De uma violência até sexual. Tem a questão do pai, né? E eu, como mãe, eu às vezes entendo, às vezes, um pai que não consegue compreender ali por que que a criança precisa ficar mais tempo internada, né? Talvez por uma falta de comunicação, de clareza ali, quer tirar o filho a todo custo do hospital. Tem a questão do sigilo, de às vezes aparecer, né, uma criança que quer um acompanhamento e tá desacompanhado. Então, isso gera muita dúvida, né, no caminho aí da pediatria. Não é nem só na pediatria, na medicina também, né? A gente não sabe, até mudou recentemente as regras, né? Mas a gente não sabia o que podia fazer de publicidade, o que não podia, o que podia fazer de receita médica, de atestado disso. Hoje eu vejo que até mudou um pouco nas faculdades isso, né? Eu vejo que tá tendo um pouquinho mais do pensamento dessa formação, mas na minha época, por exemplo, não tinha. Na minha época, né? Não tinha isso da gente ter essa formação na faculdade mesmo, de pensar no lado jurídico da coisa. Tinha direito legal, mas era parte de acidente, corte, lesão, essa parte do burocrático mesmo, eu pelo menos não tive. E o médico, ele sai para o mercado de trabalho para poder, muitas vezes, ser empresário, né? Então, falta muito mesmo, no meu ponto de vista, ainda hoje, ainda que a gente tenha tido avanços, né, na parte da graduação em si, dele sair ali com segurança para poder atuar, sabendo de uma maneira mais prática as questões éticas e as questões jurídicas também. Você, assim, que teve esse olhar, essa preocupação com a questão da assessoria jurídica preventiva, o que você viu que você estava sujeita junto aos seus colegas em relação a risco e o quanto que isso trouxe de benefício para a sua atuação? Não, assim, eu tive 2 experiências, né? Uma experiência no meu consultório particular com os meus pacientes e pediatra acaba deixando o número com a mãe e tudo mais. E me ajudou muito nessa orientação de o que podia, o que não podia, como responder, até a questão de formular um contrato para esses casos, para ter um respaldo legal, como agir com relação ao contrato. Então, essa foi a minha experiência no pessoal, que foi muito positiva. Até disso mesmo, de alguns casos que eu te falava, olha, eu já tive problema com isso, o que deveria ter feito, né? Ah, se me ligar de madrugada e eu não ver, eu posso ficar responsabilizada por isso? Não posso, né? Essa orientação
até para literalmente me dar paz de dormir com o meu celular desligado, por exemplo, né? Para eu ter essa paz. Então, a experiência do pessoal foi muito positiva para mim nessa questão do consultório. E a que foi, assim, sensacional foi a experiência quando a gente gerenciava o hospital, né? Eu já tive a experiência de gerenciar um pronto-socorro pediátrico aqui na cidade. E a gente contratou assessoria para dúvidas em geral, se aparecer, né? Então, tinha mês que a gente não perturbava vocês com absolutamente nada. E tinha não mês é perturbação, que vocês não deviam aguentar mais Deus. vendo mensagem nossa, né? E na questão do hospital, nossa, valia muito a pena. Até para, assim, eu lembro de alguns casos específicos, tipo, um paciente que evadiu e era um caso mais complicado e a médica não sabia o que ela podia e o que ela não podia escrever no prontuário. Foi a Soraya na época, a Soraya orientou, montou um texto, ajudou. Já tivemos casos também de mães que queriam atestado para pedir desconto no serviço, porque acompanhou a criança internada. Só que a gente não pode fazer esse atestado no nome da mãe. Vocês ajudavam a chegar no meio termo, que a gente não se comprometia, Sim. mas que também tentava ajudar essa família. Sim. Então, a experiência do hospital foi sensacional, porque era assim, a demanda aparecia naquele momento, a gente tinha como resolver. Né? A do consultório, não. Eu trazia uma demanda específica que já acontecia e a gente bolava um plano. Na do hospital era ótimo, porque não precisa agora. O que eu faço agora, neste momento? Né? Então, nisso era sempre muito bom. 24 horas. Né? Isso. Graças a Deus, problema de madrugada a gente nunca teve. Mas já teve problema no final de semana, por exemplo, né? Sim. Então, dava uma paz muito grande. Porque a gente também tinha contato da direção do hospital, mas às vezes a direção também não sabia como lidar, né? Então, ajudava demais, né? Sim. Casos de paciente que o plano estava em carência e não queria autorizar a internação, né? O que a gente fazia, o que era melhor fazer nesses casos, se o plano tinha razão ou não, até para essas coisas, assim, vocês ajudavam. São muitas implicações, assim, e só no dia a dia ali que você vai sentir, ou às vezes passa por aquela situação e só vai ver lá na frente, né? Quando chega uma notificação, quando chega alguma situação num processo, e esse respaldo, você saber dar a resposta, tendo, né, toda uma orientação jurídica prévia, faz a diferença, porque aquela família que está ali do outro lado, ela, ao invés disso afastar, isso acaba criando uma relação muito mais segura e muito mais clara, né? Porque a gente acaba trabalhando com o que é certo, com o que é ético, e isso traz uma prestação de serviço de maior qualidade, né? Sim. É essa a questão. Não, e a gente, assim, que trabalha em muitos hospitais, o pessoal sempre falava, nossa, é a primeira vez que eu tenho esse suporte, que eu consigo passar por isso. Até da parte preventiva, eu lembro que de tempos em tempos vocês faziam aula com o pessoal de, olha, o prontuário, é bom vocês responderem assim na conduta, que dá mais respaldo. Se pedirem isso, vocês faziam treinamento com a equipe mesmo, né, que tem rotatividade alta. Isso ajudava muito. E o pessoal comentava demais que a tranquilidade que isso dava, né? E arrumar tempo na agenda de médico é difícil, né? Para poder trabalhar com assunto jurídico mais ainda. E a gente vê o interesse, assim, é algo que enche os olhos mesmo. Sim. Então, o primeiro contato que eu tive com você foi esse, de encher os olhos e falar, nossa, isso que é uma baita de uma profissional, né? Que tá pensando da maneira correta, tá tendo um cuidado, tá tendo a dedicação que tem que se ter, mas de uma maneira, né, ainda maior, né, pensando em outras áreas e outro viés aí. E aí outra coisa que eu lembrei agora, que aí é específico pro médico mesmo, quando a gente tinha algum problema de negociação de contrato com o hospital, vocês também assumiam essa conversa com a gente. Isso fez uma diferença, assim, o contrato incrível. Que a gente imagina que vai ser um contrato de adesão, ele tem que assinar e pronto, né? Trabalhando da maneira correta e tudo, ele é discutível e é possível inserir cláusulas que vão ser benéficas, né? E que a relação aí não vai ficar eu lembro tão muito desequilibrada. Que quando a gente recebeu o contrato, era um contrato padrão, a gente leu, achou ok. E as orientações que vocês fizeram, por exemplo, tinha lá, se a empresa sofrer um processo, ela se responsabiliza. Aí você colocou um adendo lá. Desde que o hospital comunique à empresa de que o processo está ocorrendo. Porque pelo jeito que estava no contrato, eles poderiam simplesmente tocar o processo, não avisar a gente e só falar do resultado. Então são coisas assim que a gente não tem essa noção. A gente, médico, não tem essa noção, né? Das nuances jurídicas de um contrato. Então isso, apesar de não ser nada relacionado com o paciente, foi uma diferença muito grande. Legal, bacana. E agora, trazendo para a parte maternal da coisa, eu passei a ser fã
duplamente, né? Depois que eu fiquei grávida. E o que me chamou mais atenção, assim, na sua forma de atender, é que mãe julga, tá? Mãe julga, mulher julga. E aí, na cabeça de quem tá grávida ali e tem um filho, você pensa assim: ai, se eu falar isso, a pessoa não tem uma criança, será que ela vai compreender? Uhum. E parece que você tem uma penca, além do Luigi, tá? Uma penca de filho, porque você consegue se colocar no lugar e saber que, às vezes, não é a orientação tem que ser isso e aquilo, porque tem todos os pormenores ali, né? Várias situações ao redor que a gente não vai conseguir seguir perfeitamente, né? Então, trazer a orientação médica dentro da realidade da mãe, da realidade da família, da realidade daquele bebê que tem características individuais, né? Sim. E da questão do atendimento, levando em consideração o tempo da criança, sem ser aquela coisa, não, tem que pegar, tem que fazer, né? 1, 2, 3 e já, vai, segura, né? Amarra, quase isso. E não, com cuidado, assim, com muito carinho. Isso aí é de encantar mesmo, tem que parabenizar. Esse é o famoso individualizar, né? Hoje em dia se fala tanto da medicina individualizada. E o que se vende, principalmente no Instagram, é da medicina individualizada ser uma consulta que você recebe um monte de exame, que você recebe um monte de vitamina, um monte de suplemento, um monte de coisa. O individualizar é isso, é você ver o contexto daquele paciente, como que você pode ajudar aquela criança em específico, aquela família em específico. Quando a gente fala de medicina humanizada, por assim dizer, deveria ser isso, né? Que deveria. Sim. E que, apesar de parecer algo muito básico, infelizmente é algo que se perdeu, né? O médico ele tem que aprender a cuidar de gente, né? Antes de tudo. Parece óbvio, mas não necessariamente, né? Mas isso você faz muito bem. Fico muito feliz, que é o foco mesmo. E eu que fui mãe de primeira viagem, assim, eu me vi com muitas dúvidas. E a gente imagina, às vezes, que uma coisa certa, aí você vai conversar com uma profissional especializada e você vê, nossa senhora, eu lembro da nossa primeira consulta, época de pandemia, né? Consulta virtual ali, eu com barrigão e eu com a minha lista do enxoval. Aquela lista deste tamanho. E eu lembro que você falou assim, lê aí o que você anotou para comprar. Isso. Eu cortei quase tudo. E essa questão, assim, do enxoval, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, até para quem às vezes está vivenciando aí em casa esse momento, né? Tá com o bebê no forninho. O que é essencial? O que a mãe e aquela criança precisam naquele momento ali de nascimento? Quase nada. É o básico, assim. É fralda, roupa, toalha para banho, assim, mais ou menos, né? É pouquíssima coisa. O que eu vejo que as mães esquecem muito e que realmente vale ter um termômetro. Não é todo mundo que tem termômetro em casa. Mas o que eu falo? Provavelmente vai precisar de mais coisa? Vai, mas hoje em dia, você pede um negócio na internet, no dia seguinte chegou. E tem farmácia em cada esquina, né? Exatamente. Então, assim, e quando na cabeça da grávida é assim, todo mundo vai falando, isso aqui eu usei muito, isso aqui eu usei demais. E o que uma pessoa usou muito, às vezes, para outra não vai servir, né? Exatamente. Se você parar pra pensar, essencial mesmo é pouquíssima coisa. O resto você vê pra sua realidade, o que você precisa, o que é interessante. Igual o pessoal fala, eu quero muito amamentar, vou comprar bomba de amamentação. Não precisa. Olha, eu não comprei bomba de amamentação por sua indicação. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Você precisou da bomba em algum momento? Porque eu nunca usei. Pois é. Até cheguei a arrumar uma bomba, né? Que nem era minha na época. E eu não conseguia utilizar a bomba. Porque eu coloquei aquilo e pra mim foi tão incômodo. E o meu leite não saía e o meu filho pegava, sugava e já saía de uma vez. Eu falei, eu não vou usar isso. Eu vou me virar nos 30 e não vou usar. Vale testar, ver como é que vai ser. A gente que mora em cidade grande consegue alugar se precisar, consegue no mesmo dia. Então tem muita coisa que você fica no desespero comprando, achando que vai precisar. E na prática não é, né? Então é realmente do básico que você imagina que todo bebê precisa. Sim. E o resto vai vendo conforme a necessidade mesmo. E essa questão de bomba, hoje em dia a gente tem empresas que alugam. Sim. Então a pessoa pode alugar. E até itens mesmo, né? A gente tem loja de aluguel. Você consegue alugar o bebê conforto, você consegue alugar o negócio lá que prende no carro, o Isofix, se precisar prender para alguma coisa. Tem muitos itens que você usa por um período muito curto também. Sim. Eu lembro que aqueles brinquedinhos
que a gente coloca o bebê educativos, né? Que tem aqueles brinquedinhos com tapetinho. Eu aluguei, então Filipe cresceu ele já nasceu gigante, né? Pra minha realidade aqui. E aí era o tapetinho, dava um mês, aquele tapetinho não cabia mais, né? Diante do comprimento dele. E aí, isso eu achei bem interessante, assim, salvo. Não, é pouquíssima coisa, que se você vai no que muita gente... eu usei isso muito... Aí você tem tudo, é um espaço gigantesco que acaba ocupando da casa, né? Sim. Uma despesa também que vai lá em cima, uma lista completa dessa com a cadeira de amamentação, que umas usam, outras não, com a almofada, que umas usam, outras... E aí é bom ir testando mesmo. Talvez pedir para alguma colega, para algum familiar, para testar aquilo, para ver se faz sentido, Isso é né? bom realmente de fazer, é o que eu acho legal da consulta pré-natal com o pediatra, porque a gente vai orientando conforme o contexto mesmo. Sim. Tem muita família que eu já falei, olha, não, pra você eu acho legal ter a poltrona, não, pra você eu não acho, na maioria das vezes eu não acho legal a poltrona de amamentação, por exemplo. E olha, me salvou Varia a poltrona. muito, pois é. A poltrona me salvou e... hoje em dia, não vou dizer que eu uso, apesar de eu amamentar até hoje, que foi outra coisa também, que você foi muito responsável por isso. E engraçado que, vou te contar assim, o meu subconsciente, né? Naquelas primeiras consultas, né? Você falava assim, não, porque é ideal amamentar até depois dos 2 anos. Eu pensava, nunca que eu vou conseguir ter 2 anos. Porque ela não teve ainda. Tá? Filipe vai fazer, tá com 2 anos e 10, né? Indo para 2 anos e 11 meses. E tô aí. É isso. Até hoje, mama... E eu te pergunto, ele nem... fica muito doente? Não fica. Nada, pois é isso. É uma das vantagens. O normal, né? Das crianças que pegam uma coisinha e outra ali, mas logo, nunca usou antibiótico, nunca precisou internar, Exatamente. Né? É isso. Exatamente. E é impressionante. É impressionante, assim. De fato, é uma medicação natural, né? Que as pessoas não têm ideia do tanto que faz a diferença aí na... Não, mas é isso, do enxoval, eu recomendo isso mesmo, faz a consulta com o pediatra, conversa, vê o que precisa, o que você tem de dúvida, falaram que isso usa muito, e aí vê se usa mesmo, se não usa. Esses produtos mesmo, né, muito produto para poder passar no peito, e produto pra botar na boca e da gengiva. Nossa, shampoo e condicionador. Gente, bebê nasce careca praticamente. Não precisa de shampoo e condicionador. Então tem muitas coisas assim que você não para pra pensar que não precisa, né? Condicionador mesmo. Eu comprei o primeiro vidrinho de condicionador agora. Pra algumas situações, assim, às vezes vai numa piscina e tudo e tal. Né? Mas eu acho que se bobear, nem precisa ainda. Não, mas é isso. Então, vale muito a consulta pra isso, pra orientar, ver o que já tem, o que tá na dúvida, né? Pela Sociedade de Pediatria, fala pra fazer no 3º trimestre da gestação, né? Sinceramente, não tem problema nenhum fazer antes. Eu tive uma experiência muito positiva recentemente de uma gestante que ela marcou comigo, acho que tava com 24 semanas. Sim. Nossa, foi tanta dúvida diferente, assim, ela não tinha nada comprado ainda. Então, deu pra gente trabalhar bem isso, foi bem legal, assim. É muito importante. E a questão da introdução alimentar, né? É algo que gera muitas dúvidas aí nos papais de primeira viagem, né? Eu, assim como você, assim como a maioria, a gente vem de uma introdução alimentar em que a gente comia papinha e mamadeira, né? É isso. E aí, quando você tem o bebê e aí você recebe a informação, não, você pode dar um pedaço. Você fala, meu pai do céu, vai engasgar, vai ficar entalado. E a questão do corte, né? De como fazer de maneira segura e tudo. E era engraçado que eu via meus pais vendo o Filipe comer e eles olhavam pra mim e falavam assim, ué, mas ele vai engasgar. Eu falei, não, vai tá não, olha só. E comendo o milhinho ali, né? A espiga de milho. Mas lógico, com a sua orientação de cortar ali cada fileirinha, né? Passando a faca reta para que não haja o risco de engasgo. Então, eu queria que você conversasse, falasse um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente sobre o que é... assim, o que você vê de erros mais comuns na introdução alimentar e o que de fato faz com que o pai e a mãe sintam ali, né? A gente tá no caminho certo. Não, é pra começar a falar disso de produto mesmo, né? Não, se você não quiser comprar nada, você não precisa comprar nada para introdução alimentar. Se quiser usar a colherinha de café da casa, o pratinho da casa, o copo da casa, pode usar tudo, não tem problema. Eu vejo isso também, que o pessoal fica comprando coisa demais, né? Óbvio, quer comprar uma coisa ou outra, tudo bem. A cadeira, por exemplo, a cadeira ajuda super, o cadeirão, né? Que o pessoal fala. O cadeirão, muita gente fala assim, ai, Fernanda, seu cadeirão ainda tá em casa?
Tá lá até hoje, porque se eu não prender, Não vai, eu né? não Não dá consigo certo, né? Então, o cadeirão é uma coisa É. útil? É essencial? Não, Tem não criança que fica necessariamente. quietinha na Se cadeirinha tem normal, criança né? que se você colocar no colo pra dar, tudo bem, né? Sim. Mas da questão da introdução alimentar, o que eu acho legal de falar? É como realmente essa mudança. Por que que veio essa mudança, né? O pessoal fala, mas antigamente eu fazia assim e ninguém morreu. Parece que é por maldade que o pessoal fala isso, mas não é. O objetivo antigamente era a criança não morrer mesmo. Antigamente a mortalidade infantil era muito maior, né? Tinha muito mais doença por aí, muito menos vacina, né? Então tinha essa concepção de que a criança que era gordinha sobreviveria melhor na doença, né? Por isso que o objetivo naquela época era levar o serzinho para a vida adulta, tipo, o mínimo, né? O mínimo do mínimo. Então, pensando nesse contexto que se fazia isso, de forçar, de dar comida batida, de começar mais cedo. E funcionou, as pessoas chegaram na vida adultas, hipertensas, diabéticas e obesas, né? Mas chegaram na vida adulta. Então, a gente tá vendo isso, que muito das doenças crônicas que a gente vê na vida adulta tem início lá no começo da introdução alimentar. O que a gente mudou muito hoje em dia foi essa cabeça. Hoje, por que a gente chama de introdução alimentar? Que é mostrar os alimentos para a criança. Quando que ela vai comer? Não sei. Quando virar a chavinha na cabeça dela. Mas nos primeiros, principalmente nos primeiros 6 meses, se não estiver comendo nada, só encostando na comida, tá ótimo, vai desenvolver. Eu falo assim, na experiência que eu tenho no consultório, eu não tenho essas crianças assim que não come fruta nenhuma, que não come verdura, que não come nada. Pode não gostar de uma coisa ou outra, mas no geral comem bem. Porque isso foi respeitado lá no começo. Demora pra engatar, mas depois que engata, vira aquela criança que come com a boca boa, assim. Sim. Porque a gente respeita uma sociedade, respeita o processo de introdução alimentar mesmo, né? Outra fase que acontece muito, que a gente estava até conversando antes. Quando a criança chega aí nos 3 aninhos, mais ou menos, é normal que o crescimento dela diminui, desacelera. Então, a criança vai começar a comer menos, né? Naturalmente diminui o apetite. Por quê? Porque E vai na criança... ficando magrinha, porque vai crescendo Isso, também. e na criança que foi respeitado o processo de introdução alimentar, ela tem a total concepção de que comer pra matar fome, ponto. Que não precisa comer o prato inteiro. Uhum. E aí a gente começa a colocar aquela quantidade enorme de comida e a criança não come, e você fica, ai meu Deus, meu filho não tá comendo. Fica no desespero. E não, aquilo é normal. E é nessa fase que a gente começa, não, olha, raspa o prato, tem que comer mais um pouquinho, faz isso, faz aquilo. Ao invés de respeitar, né? Porque Isso. eles falam, não, tá bom, mamãe, eu não quero mais. E aí a gente quer botar mais uma colherada. A criança pra começa a comer mais do que ela precisa e vira uma criança obesa, né? A gente pega uma coisa que a gente não queria. Sim. Então, são assim, o que a gente tem de hoje em dia, o principal, sinceramente, se quer fazer com a comida amassada, se quer fazer com a comida em pedaço, tá tudo bem, desde que respeite essa questão da saciedade, respeite a questão do processo. Que a criança demora pra entender. Se você parar pra pensar na cabeça do bebê, colocou aquilo na frente dela, ela não sabe que aquilo é comida. Pra ela, comida é leite, né? Ela demora um tempinho pra ela entender. Olha, isso que eu boto na boca também é gostoso e mata minha fome. Isso é um processo, né? Entendendo esse processo, não tem tanto essa questão de método melhor ou pior, né? Tem a questão disso do respeitar. Fazendo essa parte do respeitar, eu já tô sinceramente muito satisfeita. Tudo certo. É porque é muito método, né? Sim. E aí eu acabei optando por um misto em Sim, algumas situações, que é o que né, funciona, ali do começo, e deu tudo certo no final. Não, mas é isso daí. É, legal. Em relação, Clara, a situação em que chega esse momento de colocar o filho na creche, né? Na escolinha e tudo. E a gente já se prepara e pensa, ai meu Deus, vai contrair um monte de virose, de doença infecto-contagiosa. Existe algo para prevenir de pegar tanta coisa, além da amamentação? Vamos lá. Depende muito do momento, né? Eu falo que, assim, entrar antes de 1 ano de idade seria só em ultimíssimo caso. Porque a gente sabe que tem situação que precisa. Sim. Mas, querendo ou não, um bebê menor de 1 ano tem uma chance maior de complicar, na verdade. De precisar internar, de precisar de um antibiótico, né? Se conseguir segurar até os 2, melhor ainda. Mas aí eu já sei que é uma parcela menor ainda da população, né? Mas uma coisa, assim, que tem que ficar entendida é que entrou na creche vai ficar doente. Eu tive esse ano 2 pacientes que entraram com 4 anos. E ficaram doentes do mesmo jeito. Ficar doentes em 1, 2 vezes no mês. Não mas muda fica muito, menos, não fica não? Fica Você assim. acha, com maioridade? A assim? diferença que eu vejo é que como a criança é mais verbal, ela chora menos, fica menos... Relata melhor. Tipo, mamãe, garganta tá doendo. Então isso fica facilita mais fácil um pouco. de diagnosticar e tratar o que quer que seja. Um bebê, querendo ou não, ele vai chorar, tá incomodado, vai chorar. Então isso acaba dando muita dor, né? E aí você acaba, não vai expor
naquele momento há nenhum tipo de exame invasivo, que não tem necessidade, Na né? criança maior, a diferença que eu vejo é isso, de questão de número. Acaba ficando doente, porque querendo ou não, parte da construção da imunidade é ser exposto a vírus. Tem alguns vírus que a gente pega uma vez na vida e nunca mais. Só que para isso precisa pegar, né? Não é pra tudo que a gente tem vacina. Então, existe um certo grau aí que não tem como impedir, que a criança vai ficar doente em algum grau. Mas a questão é aquela criança que tá usando antibiótico todo mês, que toda hora precisa internar? Alguns casos, conto nos dedos, mas uns 3 casos na minha vida eu já virei pra mãe e falei, olha, tira da creche. Tentando que vem de novo, que não tá legal, né? Mas foram exceções, realmente, porque até certo ponto a criança fica doente, mas lava o nariz com soro, dá remédio pra febre, fica ali uma semana ruimzinha e melhora, pronto. Isso é uma criança que tá com a imunidade em dia, né? Mas para ajudar na imunidade, que a gente pode recomendar assim para todo mundo, é realmente a alimentação, uma alimentação saudável, comer fruta, comer verdura. A vacinação, né? Que é a gente tem vacina para muita coisa. E hoje em dia a gente vê muita criança com vacina atrasada, né? Então, desde a pandemia, né? Exato. Então, assim, a vacinação em dia protege contra muita coisa. Vitamina D também. Tá, mas aí, essa questão da vitamina, a gente precisa que as vitaminas estejam boas. Não tem nada assim. Eu vejo que o pessoal às vezes vende, né? Tipo, vitamina para imunidade. Se você for na farmácia mesmo, vai ter um monte. Se a criança tá com a vitamina, com os níveis de vitamina bom, não tem porquê, né? Não faz sentido. E se a criança tá com uma deficiência, não é aquele frasquinho da farmácia que vai resolver, né? Então isso é um acompanhamento aí com o pediatra, às vezes com o nutricionista, né? Pra ver se tá precisando de alguma coisa. E vitamina S também ajuda, da sujeirinha, vitamina sujeira, né? isso, que é o lamber o chão, né? Que aí vai acabar pegando as coisas e desenvolvendo a imunidade. Mas é isso, até certo grau é esperado sim que a criança fique doente, desde que ela fique relativamente bem. O relativamente bem que eu falo é isso, não tá precisando usar oxigênio, tá precisando internar, não tá precisando usar antibiótico toda vez, né? Eu vejo muito isso, tem muitos pacientes que estão com a idade do Filipe, 3 anos. A minha mais velha, que nunca usou antibiótico, tá com 5 anos. Fica doente do mesmo jeito, né? Mas a gente consegue segurar. O fato de você ter um pediatra que você confia, você acredita quando ele fala, não, tá tudo bem, não precisa. Se você fica só indo em pronto-socorro, sempre uma orientação diferente, sempre um médico diferente, um fala que precisa, o outro fala que não precisa, você realmente fica com a cabeça perdida, né? A dificuldade maior que eu tenho hoje de paciente de primeira vez não é o recém-nascido, por incrível que pareça. O recém-nascido as mães mandam muita mensagem, mas a dificuldade maior que eu tenho é aquele paciente que começa comigo com 1 ano e meio, 2, que tá vindo nessas de pronto-socorro e demora muito de outras orientações, né? Demora muito para criar essa confiança e para ensinar de, olha, não precisa, tá tudo bem, é assim mesmo, né? É esse relacionamento mesmo. Mas agora, alguma coisa para impedir de ficar doente, quem descobrir vai ficar rico, porque não tem. Tem isso, tem como a gente amenizar, tem como tornar mais leve, né? Mas... E amamentação, né? Realmente, a criança que amamenta tem um padrão de doença, assim, infinitamente mais tranquilo. Isso comprovadamente mesmo. É muito bom. Né? Bom saber que eu segui o caminho certo. Isso aí. E essa questão, né? Hoje em dia, a criança que nasce, né? No mundo de hoje, ela já nasce respirando tecnologia. Ela já nasce ali, vai pro colo de mamãe, tem alguém tirando uma foto dela, né? E aí ela tá no colo, e aí a mãe vai atender uma ligação e tá com o celular. E aí vão vindo os estímulos e a gente tem tela para tudo que é lado, né? Cada um com seu telefone, é televisão dentro de casa, são computadores, e é um desafio muito grande, né? A gente lidar com essa questão do uso em excesso de tela nesse momento que a gente vivencia e sabendo que lá na frente, né, a situação ela tende a piorar. E eu vejo muito assim relatos e alguns estudos dizendo o tanto que diagnósticos de TDAH, de autismo, né, de várias situações que acabam trabalhando com neurodesenvolvimento são influenciadas pelo uso de tela. O que é que você tem a dizer sobre isso? O que é que você tem visto aí na sua caminhada, nos congressos, né, que você tem participado, que envolvem aí questões ligadas à pediatria e ao uso de telas? Né, o último congresso agora, inclusive, o que mais tinha era programação sobre tempo de tela, né? É difícil, é realmente muito difícil. Eu falo porque eu tenho uma sobrinha que não mora aqui. Eu faço vídeo chamado com ela desde que ela tinha... bebezinha. 0 dias, né? Então, é realmente muito complicado achar esse equilíbrio. Mas não é que a tela não vai causar um autismo, não vai causar um TDAH, mas confunde.
Porque, querendo nós, todos nós, né, temos um vício aí em tela. Só que a gente adulto, por exemplo, esqueci o celular em casa. Você vai ficar incomodado durante o dia. Você vai ficar toda hora colocando a mão na bolsa e esquecendo que o celular tá em casa. Sim. Só que a gente tem um Você cérebro... consegue se regular, Isso, a gente tem um cérebro desenvolvido que consegue raciocinar isso, né? Fica incomodado, mas fica tudo bem. Agora, a criança, não. A criança não tem essa parte da impulsividade desenvolvida. Então, você tirar a tela dela, ela vai chorar, ela vai ficar agitada, ela vai gritar, ela vai ficar irritada. Então, é muito complicado. Aí, você chega para um neuro que não faz uma consulta, às vezes, tão detalhada, falando que a criança tá com atraso de fala, não se comunica, é irritada, não aceita não, vai sair de lá com uns 3 diagnósticos, né? Sim. Então, isso é realmente muito complicado. É uma coisa que a gente tem que prestar atenção. O recomendado da Sociedade de Pediatria é até 2 anos de idade o tempo de tela ser 0. A criança não ser exposta à tela, exceto isso, de uma eventual videochamada, alguma coisa, né? Que eu peço, assim, para as mães? Televisão desligada, ligar a televisão realmente só quando a criança estiver dormindo, que aí, às vezes, a família quer ver alguma coisa, né? Sim. Mas quando a criança... mas ele fica fazendo outra coisa. Deixa desligado, até para ele não entender, né? Que depois de um tempo a criança leva o controle para você e fica pedindo, né? E se tiver irmãozinho mais velho, então aí que é mais difícil ainda, muito mais difícil, né? E de questão de celular, é tentar assim, tá naquele momento da amamentação, tá naquela, tenta não olhar, tenta não mexer, né? Tem hoje em dia essas telas de privacidade, que na lateral não vê nada, aí a criança não conseguiria ver que tá ligado, por exemplo, mas dentro do possível é tentar não expor mesmo, até porque fica muito difícil, né, você falar pra criança que ela não pode se você tá no celular o dia inteiro. Então é um dos maiores desafios que eu vejo mesmo, essa questão da tela. É muito desafiador. Muito. Eu vivo isso porque eu estou com tela o tempo inteiro. Sim, eu também. E eu faço uma coisa que eu sei que é errada, mas a partir do momento que a coisa acontece, vai evoluindo e meu filho assiste tela para poder comer. Isso a gente até já tava a gente leva né? né? Mas acontece, não existe mãe perfeita. Não, pois é. Mas a questão é isso, é saber, orientação e saber qual é o risco, saber o que seria o ideal e são questões somente aí de escolhas, né? E equilibrando. Mas essa questão da alimentação, por exemplo, o que é o problema, assim? A criança não percebe que tá comendo. Tive o caso de um paciente que a mãe tava, segundo filho, e enfim... Sim. E não lembro, eu lembro que tinha um contexto muito específico de por que ela colocou na tela pra ele almoçar, e eu super entendi, de verdade. Mas aí ela falou que... A gente age no desespero. Isso. O meu, assim, tava doente e tudo, não quer comer. Botei a tela, deu certo. Nossa. Esse caso, eu não lembro que não era nem pra ele comer. Era tipo assim, ela precisava cuidar da recém-nascida, alguma coisa assim. Sim. E aí ele comeu vendo a tela, um menino mais velho, come sozinho. E aí quando ele terminou, ele foi colocar as coisas, foi fazer outra coisa. Aí ele virou pra mãe e falou, mamãe, eu almocei? Ela falou, não, meu filho, você almoçou. O que eu almocei? Eu não lembro. Então, Nem assim... lembrava, gente. Essa que é a questão da tela. A criança não foca na comida. Então, às vezes, come mais do que deveria estar comendo, ou come menos do que precisava. Perde um pouco desse momento, né? Por isso que a gente orienta a questão da tela. Dito isso, lá em casa, eu almoço e janto vendo TV. Então, eu faço o que eu digo, eu não faço o que eu faço. Por incrível que pareça, o Filipe, mesmo com a tela, ele fica assim, olha só. Mamãe, eu não quero isso, eu quero o aipim. Pega ali o aipim pra mim. Aí, porque, infelizmente, ele foca na comida, né? Quando bebê, eu podia colocar as comidas ali, eu deixava ele se lambuzar e ele mesmo pegar. Entrou em uma determinada fase que ele vai querer fazer gracinha. E ficar arremessando coisa pro cachorro, querendo chamar atenção. Então, assim, até certo momento, ele mesmo vai comendo sozinho. Quando ele começa a dar as doideiras dele de chamar atenção, eu tenho que tirar e eu tenho que ir entregando o que ele quer. Tipo assim, eu botando, porque senão ele arremessa tudo, tá? O bichinho é terrível. Não, mas essa parte da tela é a maior dificuldade que a gente tá... Tanto assim, de pegar problemas no consultório, quanto a gente vê que os pais têm dificuldade de controlar em casa, porque é muito difícil, porque tá em todo lugar, né? Sim. Tá lá no consultório mesmo, a gente tem uma televisão na recepção, fica desligada, né? Porque eu acho que não tem sentido nenhum um consultório pediátrico ter uma televisão ligada, mas tem uma televisão, né? Sim. Só que é uma das maiores dificuldades que a gente tá tendo, assim. Já peguei alguns casos de crianças que estavam aí quase fechando um diagnóstico de autismo, foi num neuro
adequado, e o neuro falou, não, vamos tentar reduzir a tela, e assim, o comportamento da criança melhorou Infinitamente, né? infinitamente, dessa questão do choro, da irritabilidade. Esse caso que foi até o que a gente fez, a gente discutir, assim, era uma mãe que ela trabalhava o dia inteiro, o pai trabalhava o dia inteiro, a criança acabava ficando com um irmão que tinha uns 18 anos, assim, ficava difícil mesmo, era uma criança que ficava na tela por um contexto social específico. E o que assustou muito a mãe foi quando ela acordou de madrugada, a criança acordou porque teve um pesadelo, e ao invés de chamar a mãe, né, que a criança chama a mãe, a criança estava chamando o celular. Ficou celular, YouTube. E isso assustou muito ela. Foi aí que acendeu um alerta de que talvez fosse o celular a culpa da coisa, né? E ela reduziu bastante, e realmente, é uma criança que ainda tá investigando algumas questões comportamentais, mas assim, melhorou 80%. Né? E foi coisa rápida, né? foi coisa de 2 meses. Nem tirou, ela reduziu, né? Era uma criança, assim, acho que ela tinha uns 3 aninhos. Ela reduziu pra 1 hora por dia e já melhorou infinitamente. Já melhorou bastante. É impressionante o tanto que afeta, né? Sim. E também a forma que hoje os desenhos apresentam as imagens, né? As cores, é totalmente diferente. Sim. Pega os desenhos Muito da década de estímulo. 80, de 90... Não tem nada do estímulo. E graças a Deus, o Filipe gosta de assistir desenho das antigas. Ótimo. Ele gosta das antigas. Eu falo, gente, esses dias eu não sei como ele descobriu o Scooby-Doo. Nem é assim pra faixa etária, mas ele gosta de uns negócios bem de criança mesmo, né? Que não tá naquela fase que saiu de bebezinho pra criança e numa imagem e tonalidade que não tem tanto estímulo. Com algumas exceções, né? Sim. Não, mas isso da tela anda difícil mesmo. Pra todo mundo, pra pediatra, pra mãe, pras crianças. Até pra gente, né? Até pra gente. Exato. Se cada um fizesse aí uma administração longe do celular, ia ver o tanto que Exatamente. É isso. É você viciado. esquecer o celular em casa que você percebe o tanto que isso interfere na sua vida. Sim. Né? Que você fica incomodado o dia inteiro. Ou quando acaba a bateria. Se faltando, né? Um pedaço do membro. Quando acaba a bateria e você não tem como carregar. É aí que você percebe o tanto que isso tá impactando na sua vida. Sim. Né? Sem contar o tanto de tempo que isso tira, né? Da nossa rotina aí de dia a dia. Sim. E em relação, Clara, a pronto-socorro, eu sei, né, porque você ainda quando sai de férias, né, tem alguma ausência, a gente tem ali uma cartilha maravilhosa, mas muita gente não tem a sorte de te ter aí como pés do filho. Então, como que você pode orientar o pessoal, assim, o que fazer, quando que eu devo ir para o pronto-socorro, né? Para que ela saiba, assim, situações em que, de fato, não dá para esperar, não dá para aguardar a consulta pediátrica, tem que correr mesmo pronto-socorro para até evitar, porque acredito eu que as idas são muito recorrentes em situações em que não é necessário estar colocando o bebezinho, a criança aí à exposição, né, de muitos vírus e bactérias. Não, assim, tem coisas que são muito óbvias. Exemplo, a criança convulsionou, você vai levar. A criança tá com um corte profundo, você vai levar. Tem coisas que é muito nítido que precisa, né? Mas, assim, de resto, depende muito do caso. O que eu gosto sempre de falar? Levam muito porque, ele não tá comendo. Não comer é uma resposta super esperada para qualquer quadro infeccioso. E, geralmente, a criança não tá zerada de comida. Tá aceitando um pouquinho de leite, tá aceitando uma garfadinha que seja, um pouquinho de nada tá indo. Não tá uma recusa 100%. Tá 99%, mas não tá 100%. O não comer é uma resposta esperada. Mas também é uma resposta esperada que aumente a aceitação de líquido quando a criança está doente, principalmente quando está com febre. Então, parou de aceitar líquido é uma coisa que me preocupa. Chegou falando que não está aceitando nada de água, nada de, às vezes, assim, até água de coco, enfim, outros líquidos. Parou de aceitar líquido me preocupa, independente da causa, eu acho que tem que levar, né? Questão de vômito, por exemplo. Vômito não é necessariamente que é uma coisa grave que vai precisar internar, mas deu remédio de vômito em casa, a criança continua vomitando, acaba tendo que levar porque às vezes precisa fazer por outra via. Né? Não, pra fazer a medicação por outra via porque o oral não tá absorvendo, né? Então, às vezes, é ir fazer o remédio ou intramuscular ou na veia, ver se parou de vomitar e mandar pra casa. Então, essa é uma ida não necessariamente urgente, mas que é muito comum e que realmente precisa, né? E questão de febre. A questão, assim, tem pessoal fala, porque tá com febre há tantos dias. Isso varia muito caso a caso. Mas eu gosto sempre de falar pra olhar pra criança fora da febre. Porque na hora da febre,
Fica moada, fica caída, fica jogada, fica dormindo mais. Isso. Reclamona. Isso é super esperado a resposta da febre mesmo. Fora da febre, quando a criança tá sem febre, né? Passou, medicou, tá tudo bem. Ela tem que estar próxima do comportamento normal. Pode estar um pouquinho mais amuada porque tá doente. Sim, lógico. Mas tem que estar conversando, tem que estar ativa, tem que aceitar brincar um pouquinho. Se a criança num período assim febril, quando tá sem febre, continua jogada, continua caída, continua sem reação, essa também é uma coisa que me preocupa independente da causa. São, assim, indicações que pode ser que não seja nada, mas parou de aceitar líquido e tá muito caída quando tá sem febre. Caída eu não tô falando assim, dengozinha. É caída jogada, que só quer ficar deitada, que não quer fazer nada. Isso são coisas que me preocupam, assim, que eu acho que vale uma avaliação independente da causa. Agora, de resto, varia muito. Depende do que tá sendo o sintoma principal aí. Igual né? agora, a gente tá vendo muito episódio de gastroenterite, né? O calorzão e tudo, verão. Nesse período, quando tiver diarreia e tudo, qual que é o momento? Assim, primeiro tem que ter uma orientação, né? Às vezes tem a família que é a primeira vez que a criança tá tendo diarreia, não sabe que remédio que dá pra vômito, se tem alguma coisa que dá pra diarreia. Se não sabe o que dá. O profissional também que atende tá num período de recesso, né? Se não sabe o que dá e não tem como ter uma orientação com o profissional que acompanha, não tem jeito, tem que ir mesmo, nem que seja pra descobrir o que faz, né? Primeira vez. Sim. Mas se já sabe o que dá, já sabe qual que é o remédio pra vômito, qual que é o remédio pra febre, como é que faz o soro cheio de hidratação, né? Se já sabe o que fazer nesses casos, em geral pode ficar em casa desde que a criança esteja hidratada, né? É uma criança que tá com bebê muito nítido, que eles babam muito, né? Que continua babando muito, que tá com saliva direitinho. A questão da moleirinha Isso, funda também, que tá né? Eu lembro que toda vez eu ficava, ai meu Deus, da moleira. tá muito fundo. A questão assim, que tá com o olho com brilho, não tá aquele olho seco, tá fazendo xixi, né? Não tá com sinal aí de desidratação, em teoria poderia guardar pra consultar com o pediatra. Agora a criança que tá com sinal de desidratação, claro, que não tá fazendo xixi, que não para de vomitar, que tá assim com a boca seca, com a mucosa seca, precisa ir pra avaliar um estado de como é que tá, né, a hidratação. Sim. Ou se tá com sangramento nas fezes, aí vale a avaliação também, né? Tá com a diarreia e começou a sair sangue. Aí vale uma avaliação pra ver se é alguma coisa a mais. Ou, como eu falei do vômito, né? Tentou dar o remédio em casa, continua vomitando, tem que levar pra avaliação mesmo, né? Mas, via de regra, esses quadros de diarreias, apesar de serem muito ruins, melhoram rápido, assim, são amém, 2, 3 dias muito ruins e depois... já começa a resolver. A parte da água de coco, sim, aquele pedialite, aqueles soros, eles ajudam. A própria caderneta da criança vem com uma orientação de como, se não tem como comprar, como é que prepara em casa, o que faz no caso de desidratação, já tem um pouquinho essa orientação lá. Sim. Né? Um outro ponto que gera muitas dúvidas e até que eu vivencio hoje em dia é a questão do desfraude, né? Antes, as crianças desfraudavam muito cedo. E eu ainda não desfraudei. E eu escuto muito que, é preguiça, porque, né, se tirar a fralda, uma hora vai fazer direitinho e tal. Tá faltando um pouquinho mais de direcionamento para isso. Mas eu mostro, né? Tá aqui, ó, é aqui que a gente faz. Quando você tiver vontade, avisa a mamãe, avisa o papai, avisa, né, quem tiver ali com meu filho no momento. E já aconteceu o número 2 algumas vezes no vaso. Mas o xixi, nem por reza. Como perceber qual que é o momento? Eu tô atrasada mesmo, né? Tô sendo julgada do jeito que eu tenho que ser. Tô recebendo puxão de orelha errado. Como que é a orientação atual? Porque as coisas mudam, né? E a forma de lidar também. O desfraude, eu acho que foi uma mudança até mais brusca do que a alimentação, né? Comparando com antigamente, né? Porque, querendo ou não, isso que a gente fazia era treinamento. É igual a gente treina cachorro, fazer xixi no lugar certo. É treinamento de vai, erra, até que é certa. Funciona, mas é um período muito longo, de muito perrengue, de muito escape, de xixi, de cocô. E que, querendo ou não, traumatiza a criança. É muito fácil traumatizar em processos de desfraude. E aí é uma criança que começa a reter. É uma criança que fica constipada, que começa com distúrbio miccional. A gente sabe que hoje em dia isso não é o ideal. Sim. O que a gente fala hoje em dia? Para ir observando sinais mesmo, e aos poucos. Hoje, a gente considera um atraso de desfraude se a criança não tá desfrauda entre 5 e 6 anos de idade. Nossa. Então é muito pra cima do que era. 6 anos, pois é, né? muito pra cima. O que a gente vê? Que tem uma progressão, assim. Primeiro a criança começa a falar, fiz xixi, fiz cocô.
Depois E ela, aí ela se ele começa a fala. perceber, né? Pede pra trocar fralda, essas coisas. Percebe que tá Sim. incomodado. Depois a criança começa a falar assim, vou fazer xixi, vou fazer isso. E aí é a hora de falar, quer fazer no vaso? Quer tentar? É isso que a gente faz. É isso. Quando a criança tá de fato pronta, é muito rápido, assim, e não tem escape. A gente fala hoje em dia do desfraldar com fralda, que é deixar a fralda como se fosse uma cuequinha, uma calcinha mesmo, e quer ir no banheiro, beleza, tira a fralda, Tira, coloca no e banheiro, depois volta e volta bota a pra fralda de poder não ter novo. tanto acidente, né? Isso, é muito comum criança que já tá até desfraldada às vezes pro xixi, mas o cocô quer fazer na fralda. Aham. Aí a gente fala assim, quer sentar no vaso de fralda? Só pra você ir treinando? Coisas assim, né? Sim, E aí quando a criança pra tá virar uma pronta... rotina, né? Isso, na média, o que eu vejo, assim, entre 3 e 4 anos, a maioria já fica, assim, bem mais consciente disso. Sim, Cara, é coisa de uma semana. Coisa de uma semana que ela já entendeu, já foi, porque ela já tá pronta tá pra isso. tudo A fralda certo, fica né? lá como segurança. E, na verdade, as mães percebem isso, que tá sempre colocando a mesma fralda, que não tá precisando mais trocar. E aí você vê e fala que, desfraldou, beleza. Às vezes o noturno Ou demora seja, um é pouquinho algo que mais. pode ser muito simples, né? Se tiver no Exato. momento correto. Eu vi muito, assim, até em rede social e tudo, que enquanto a criança não estiver pulando perfeitamente, ela não tá pronta. Não, esse do pular é um marco, assim, muito Difícil, grosseiro, por assim dizer. Esse marco quer dizer mais ou menos que tá começando a ter controle do esfíncter. né? É mais ou menos essa associação que fazem. Só que a parte motora é uma, a parte da cabeça Pois é é outra. difícil porque cada criança... Tem crianças que não têm uma coordenação motora legal, e isso desenvolve lá na frente, mas às vezes está pronto para desfraldar, né? Essa parte E do vice-versa. pular fala mais de uma capacidade motora mesmo de Sim. começar o desfraude. Mas a cabeça da criança é isso. É mais fácil a gente trabalhar dessa forma. Que a criança não fica constipada, não vai ter outros problemas. Tem muita gente que fala assim, esse adulto que só gosta de ir no banheiro em casa. Sim. É algum trauma lá de trás de alguma coisa que não deu muito certo, né? Então hoje É a gente vê verdade, isso. olha, é uma relação bacana, né? A gente Por que pensa muito será que é que só eu na não consigo infância. fora de casa? Isso, porque É. a pessoa precisa daquele máximo de segurança possível porque só ali ela se sente Porque tranquila. Tirar a fralda dela antes do tempo. Tem Viu? muita Ó, gente. isso vai pra minha família, tá? Vai pra minha família. Não puxem as minhas orelhas. Eu não estou fazendo certo. O Filipe é inteligente. Não tá Sempre que fazendo eu falo assim, o errado. Filipe é inteligente. Você não tá fazendo errado. É você que não está Não, você tá fazendo Tá certinho. preguiçosa. Não, mas é isso. Hoje em dia a gente vê que é muito mais tranquilo esperar a criança. Óbvio, a gente tem que incentivar, né? Sim. Mas o incentivar não é tirar a fralda. O incentivar é falar, não, quer ir, quer tentar, tá aqui. Você quer, se você Sim. quiser, né? E ter um lugar adequado, né? Ou ter o pinico, ou ter o redutor O do assento redutor. com uma escadinha, pra criança conseguir apoiar o pé. Eu E pra não tive ficar com medo que de cair, né? adquirir esse redutor, porque o pinico não deu certo. O pinico foi pra junto dos brinquedos. Ele levava o virou pinico nos brinquedo, brinquedos, né? jogava o brinquedo dentro do É. pinico e assim. Aí ele brinca que tá fazendo às vezes, só que ficou tão pequeno pra ele, que Que ele não tem dá, a altura de criança de 4 anos e não funcionou não esse Não, o pinico. redutor de assento é ótimo. É só olhar pra ver se tem escadinha pra Tem criança apoiar o pé. tem Porque escadinha. senão tem muita criança que tem medo de cair no vaso, né? Sim. Então, falar sobre desfraude, às vezes até tipo assim, as mães falam, pega o cocô na fralda, dá descarga. Joga no vaso pra dar descarga. Você ir trabalhando isso, ler livrinho, essas coisas, não tem problema nenhum. Sim. Mas não tira a fralda, deixa a fralda lá. Esse negócio do Isso. medo, eu reparo, porque se eu colocar no vaso sem o redutor, ele fica assim, Sim, porque é muito me tira grande, daqui. né? É. Mas é isso, quando percebeu que assim, que já tá indo, que você tá tendo que usar a mesma fralda 2 dias seguidos porque não tá precisando trocar, Maravilha. aí é uma hora boa de tentar deixar sem. E né? um outro ponto também tabu, né? Principalmente na área odontológica, a questão da chupeta, né? Chupeta. E aí, o que a gente faz com o problema da chupeta? Porque a gente sabe que chega em determinado período para o bebê que usa, vai ficando com a Sim. arcada, né? Com aquela boca de chupeta, aquela dentição de chupeta. A questão da chupeta é muito complicado, porque não tem como defender. Não tem. Assim, as mães falam, você recomenda alguma? Gente, eu nem me atualizo, porque é tudo ruim. Não tem. Sim. Talvez, não sei, tá? Mas talvez tenha alguma um pouco menos pior, mas boa não vai ter nenhuma. A verdade é essa. A questão da chupeta altera a formação de palato, né? Aí é uma treta mais para os dentistas, Sim. mas altera a questão da fala, porque querendo ou não, a criança fica com aquilo na boca o tempo inteiro. A questão da chupeta, eu recomendo fortemente, assim, não usar, ponto. A recomendação Sim. oficial é não usar. Mas aí entra nos poréns, né? Eu falo com as mães Filipe assim. não pegava nenhuma. Eu falava, não, mas vai pegar, porque meu peito vai... Né? Exatamente. Porque senão, no meu caso, ele vinha no peito. Eu falei, entre meu peito
E a gente tem um problema lá na frente pra depois tentar resolver. Toma. Né? E não deu certo, né? Eu falo com as mães exatamente isso. Eu falo, olha, apesar disso tudo, não sou eu que tô na sua casa de madrugada pra ajudar a Sim. acalmar, né? Existem realidades e realidades. O que eu falo, assim, pra não ter em casa, não comprar no enxoval. Porque se você tem, a Você tentação de usar é acaba muito dando. grande. É. A tentação de usar é muito grande. E as pessoas no entorno querem Isso, colocar. exatamente. Então, não ter já é uma ajuda. Sim. Se eventualmente precisar alguma coisa, é o que você falou. Tem farmácia em toda esquina, Sim. né? E aí, depois que tem, e aí, pra tirar? Pois é, eu recomendo, se for usar assim, é no mínimo, do mínimo possível. Calmotira, já vai tirando. Aham. Passou daquela fase difícil dos primeiros meses e tal, já tá, mas tira. Antes de Isso. Assim que dá, entender que é tira. um ser cheio de opinião. Porque Exatamente. o que aconteceu Porque comigo depois é que a criança mesmo agora coloca... tá difícil. E é assim, eu só deixo para dormir, porque ele não dorme com a chupeta. Ele Sim. chupa e solta. Aham. Aí, automaticamente, ele não vai estar tranquilo, com a né? chupeta. Só que, nossa, se vê, tem que tirar da reta, porque se Sim. vê, ele quer. Que E fica é o tempo uma inteiro. confusão. Pois é. E no carro também dou pra já dormir tranquilo no na carro, viagem, já pegar no colo, já deitar. É. Mas é A chupeta, ela difícil. é isso. Ela é um mecanismo que a gente chama de autorregulatório. É uma coisa que a criança usa pra se acalmar. Sabe o que ele fala? Mamãe, me dá uma chupeta pra eu me acalmar. É isso, né? Só que se não tem a chupeta, ela consegue aprender outras formas. Sim. Consegue, a mãozinha, por exemplo, é infinitamente melhor a criança colocar a mão na boca, chupar colocar o o dedo na dedo. boca. Que isso ela vai largar, porque em algum momento ela vai precisar da mão pra brincar, pra fazer outra coisa. Sim. Então não vai ficar com o dedo na boca. Agora a chupeta não, ela consegue tranquilamente ficar lá e ficar mexendo nas coisas dela, né? Então, pra mim, é infinitamente, eu fico muito mais tranquila se a criança chupa o dedo do que a se criança... chupa chupeta. Isso. Agora, dica, ó, eu fazendo já uma consulta grátis. Dica para uma criança que vai entrar na creche, mama no peito, usa chupeta. Como que faz? Porque assim, igual, mandaram um questionamento. Aí perguntaram, tem algum objeto, alguma naninha, Aham. algum paninho, ou usa chupeta, algo para essa autorregulação emocional? E dentre os itens, ele não gosta de naninha, não tem nada, só teria chupeta. Aham. Mas eu quero tirar, tanto é que eu tento conversar e reduzir. E aí? Vai pra creche de chupeta, vão arrancar chupeta, o que é ideal? A chupeta na creche entra na coisa aí de infecção também, né? Porque as crianças vão trocar as chupetas entre si, tá? Viu? É Vão. outro ponto. Então aí é outra questão que a gente já começa a falar. Pra creche eu oriento de tirar mesmo. E aí já ir conversando com a criança antes. Tipo, olha, agora a gente só vai usar em tal horário, né? Tentar, pra ela não associar com o começo da creche, pra não dificultar mais a adaptação. Sim. Olha, a gente não vai usar quando sair de casa. E já ir tendo essa conversa antes, né? Sim. Por isso que eu falo que o ideal é tirar o quanto antes. Porque você aguenta o tranco uns dias e pronto. Não tem mais uma criança que conversa, que pede, né? E assim... Tentar assim, a gente não vai levar o chupeta, mas a gente pode levar um bichinho de pelúcia, pode levar um boneco, tentar levar alguma outra coisa, né? Na base do diálogo. Na base do diálogo, mas é isso, tentar não tirar assim, começou a creche hoje, a partir de hoje já vou tirar. Não, tenta tirar antes, Sim. porque senão vai ser mais uma coisa que vai dificultar a adaptação na creche. Eu imagino. É mole não, é muita fase, né? Vai mudando, as dúvidas vão permanecendo, mudando só o tema, né? Nunca fica fácil, só muda a dificuldade. É isso. Na adolescência tem, né? As questões isso. da puberdade e tudo mais. E assim, as mães de primeira viagem, Clara, o que elas trazem, assim, maior dúvida que tem? Qual que é o tema? São muitas. Difícil, né? Tem muitas, assim, que são figurinhas repetidas. Tem questão de gofar, disso, de chupeta ou dedo. Tem várias que são bem figurinhas repetidas mesmo. Mas o que eu vejo, assim, que mais impacta na maternidade mesmo é a questão do choro. Porque todo bebê novinho, assim, menor de 3 meses, o choro é o que eles têm pra se comunicar. Se parar pra pensar, ele não consegue emitir sons. O único som que ele consegue emitir quando nasce é realmente chorar. O choro. E as mães tendem a internalizar assim, meu Deus, tá chorando, eu tô fazendo algo errado, eu sou a pior mãe do mundo. Já entra nisso, é muito difícil mentalizar, né? E tá chorando porque o choro, na verdade, eu tenho uma demanda. Né? Eu quero colo, eu quero trocar fralda, eu tô com calor, eu tô com frio, meu nariz tá coçando, às vezes coisas assim que a gente não imagina, né? Sim. E na cabeça da mãe tá com dor, tá com fome ou tá desconfortável, tá com alguma coisa, né? E na maioria das vezes não, é só é uma forma de comunicação mesmo.
E ainda mais hoje em dia com rede social, que tudo tem uma tabela, tem uma regra, tem isso. Eu vejo que as mães se desconectam muito da maternidade, da do realidade. que tá acontecendo isso. ali, né? Que se focar naquilo, você vai saber o que você tem que fazer, Ó, né? pra você ter uma noção, eu não lembro quem me falou isso, se foi uma amiga minha, se foi uma prima, mas que o dia que o bebê nasceu, chegou de noite, chorava. Uhum. Pânico Uhum. total. Ai, meu Deus, o que é? Tá com isso? Depois eles foram ver, né, os pais, que eles não tinham trocado em nenhum momento a fralda do bebê. Então, assim, Às tava vezes cheio de isso. xixi. E pensaram em todas as coisas Menos possíveis e isso. imagináveis. Pois é. Menos na fralda. Eu acho que assim, E tá era chorando. O fralda. que você tem que ir na sua cabeça? Tem uma demanda. Qual? Tá na hora de mamar? Tem muito tempo que eu não troco a fralda? Será que é colo? Será que é calor? É isso que tem que passar na cabeça. Depois, por último, então pode ser um incômodo de fato, né? Isso. Abdominal, e né? por Alguma último, dorzinha. assim, por último, e é o que passa a primeira vez na cabeça das mães, meu Deus, tá sofrendo, sou a pior mãe do mundo. É isso que passa, né? Sim. Eu lembro muito quando a gente fez a consulta de pré-natal, que eu até mostrei um gráfico, eu sempre mostro, que mostra que o tempo de choro, mais ou menos, de um bebê de menor de 3 meses é de 2 horas no dia. O tempo de choro normal, assim, não continuamente, obviamente, mas se for juntar tudo. Eu lembro que o Bruno falou, meu filho vai chorar 2 horas por dia. Ele assustou muito com esse dado, eu lembro, né? Mas é porque, na verdade, é isso. Se a gente pensar num adulto chorando 2 horas por dia, a gente fala, tem alguma coisa muito errada na vida dele. E o choro de um recém-nascido é aquela coisa que angustia. Porque você tá no né? hormônio naquela coisa, você tá programada pra responder pra aquilo. Então eu falo, só tira da cabeça que você tá fazendo algo errado, né? Vai pensando, vai vendo o que é. Claro, existem bebês que têm choro maior do que o normal, que às vezes precisa investigar alguma causa, né? Mas na maioria das vezes é isso, é porque é a forma de comunicação. Depois de um tempo até começa aquele negócio de esse chorinho de fome, esse chorinho de sono. A gente já começa a perceber. Porque muda, desenvolve o choro pro bebê, aprende a fazer choros diferentes para demandas diferentes, né? Então, mas no começo é muito difícil mesmo. Hoje tem um choro nessa fase que, assim, é brilhante. É um choro que parece que é de verdade, mas é de Hollywood. Parece que tá mamando, Hollywood, matando. Aí volta pro semblante normal. Fala, né? Olha só. Artista. Tem choro de artista. Às vezes eu lembro muito da minha sobrinha, a última vez que ela veio. Como eu falei, a minha irmã fica sozinha lá. Aqui muita gente, né? A família toda. Todo mundo em Ela volta. começou com um choro que não é dela. Ela chorava. A gente não sabia o que era, não era mamar, não era isso. Aí eu perguntei pra ela, eu falei, você quer ir ficar quietinha no quarto? Ela, quero! Oh, meu Deus. Aí na hora ela parou de chorar e foi. Às vezes é uma coisa que a gente não imagina, né? Então é isso. É parar de focar tanto... Olha eu falando, eu que tenho uma rede social, que eu quero que as mães olhem minha rede social. Não, mas as mães têm que olhar a sua rede social. Eu vou falar aqui, é Pediatria com Clareza. Falei certinho, claro. Isso, falou. @Pediatria com Clareza. Clara, ela posta sempre todas as informações que as mães têm necessidade, né? Abre muita caixinha de pergunta e de uma maneira leve, bem humorada. Não, mas é porque dito isso, né? Eu acho que as mães, assim, tem que correr atrás de informação, mas parar de tentar encaixar os bebês em regras, em coisas. Olhar para o seu bebê. Você é a mãe dele, você que sabe o que você tem que fazer. Parece que não, mas sabe, né? Assim, vai desenvolvendo com o tempo. Aprender a tocar fralda, dar banho, essas coisas é um aprendizado. Mas isso de você dar colo, de você acolher, de você cuidar, isso é natural, né? Isso a gente consegue. É igual, por exemplo, né? Tem bebês que só vão dormir se der uma ninada, assim, mexendo. Sim. Filipe, se chacoalhasse ele, nossa, era um choro. Sim. Como se estivesse matando. Ele detestava, tinha um jeitinho de ninar. Que é aquele jeitinho lá que, né? E aí, se você vê vários tutoriais na internet falando que tem que chacoalhar, não vai. Isso aqui, E aí você vai ver, não, mas fala que tem que ser assim, por que meu filho não funciona assim? Não tá errado o seu filho não funcionar assim. Né? E tudo falando, não, é maravilhoso. Ele entrava em pânico se eu amasse. É muito individual, não tem, assim, a regra que não tem regra, né? Existem, claro, orientações X que tem que ser seguidas, mas no geral é isso, é você ver o que funciona para o seu bebê, né? Sim. Mas o principal que eu vejo é isso, é de querer encaixar demais em regra, encaixar demais em coisa, ou de achar que tá fazendo coisa errada e quando na verdade não, é o natural da fase mesmo, né? Não, cada bebê é um bebê, cada mãe é uma mãe, cada realidade familiar assim, pra bebê recém-nascido, eu acho que 90% do que eu respondo é normal, fica tranquilo. É isso, né? Mas gera muita dúvida, né? É um período mais difícil mesmo.
tem um ponto agora que eu tô lembrando, a questão da amamentação e de diversos profissionais, né, que não lidam com a questão da pediatria e a dificuldade que a gente tem quando tá vivenciando isso, na questão da medicação, na questão, né, posso usar essa medicação, né? A gente muitas vezes escuta que, você precisa parar de amamentar, por exemplo, né? Eu tenho o colesterol alto. Não, porque você precisa parar de amamentar para poder voltar a tomar o remédio pro colesterol, né? A gente se depara com esses desafios. O que é que você orienta em relação a situações em que a gente tem que tomar determinadas medicações e tem a questão da amamentação? Ou, por exemplo, às vezes você tem um diagnóstico na família de um câncer de mama. E aí, para fazer a mamografia, né? Essas situações, assim, de dilemas. Isso é complicado, assim, porque a gente não tem uma formação tão focada em amamentação, sabe? Eu dou, é uma das aulas que eu dou. Quando eu chego nessa parte de medicamento, eu falo, olha, gente, isso aqui, por favor, quem não quer pediatria, presta atenção pelo menos nesse slide, aprende pelo menos isso que eu tô satisfeita, né? Porque é muito difícil, às vezes o profissional fala, desmama, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E não é simples você desmamar uma criança. Acho que só quem é mãe que sabe, né, como não é fácil, né? Mas aí são duas questões. Primeira questão, profissional de saúde, ok, tem que conversar, tem que ter um jeitinho e tudo mais, mas na saúde não tem muito isso de opinião pessoal, tem recomendação. O que é a recomendação? A amamentação exclusiva até 6 meses e complementada, ou seja, leite e comida até 2 anos ou mais. Esse ou mais é até quando mãe e bebê quiserem, mãe e criança quiserem. Essa é a recomendação oficial. Mas eu acho feio, o problema é seu. Essa é a sua opinião pessoal como pessoa. Você, como médico, você tem que dar a recomendação que tá na literatura, que é essa. Então, você não pode simplesmente falar, não desmama porque é feio. Isso não existe. Um médico falar isso não existe. Um familiar, alguém falar isso, é sem noção? É sem noção, mas ele tá falando a opinião pessoal dela. Sim, eu já ouvi muito questão assim, porque vai até a questão emocional. Não, eu já ouvi que vai trabalhar... Não, isso já caiu por terra tem muito tempo. Um vínculo muito forte, isso vai fazer mal. Pois é, então assim, médico, profissional em geral, né? Médico, dentista, enfim, psicólogo, tem que falar o que tá recomendado. Pronto. Ele pode achar horrível na cabeça dele, mas ele não pode verbalizar isso. Guarda pra ele. Guarda pra ele, exatamente. Ele tem que falar o que tá na recomendação, né? Mesma coisa, se o médico que, por exemplo, que fuma, ele não pode recomendar pros pacientes dele fumarem. Não tem uma coisa. Opinião pessoal é uma, o que tem de recomendação médica é outra, né? Então, ele não pode indicar desmame porque ele acha que tem que desmamar. Isso não existe. A questão da medicação, o que a gente tem? Pouquíssimas medicações são incompatíveis, tá? A maioria é bem compatível, é bem permissível. A amamentação é diferente de gestação. A gestação é que não pode nada, né? Sim. Mas a amamentação tende a ser bem permissiva, né? Então, é uma questão de checar, de você ter uma fonte confiável pra checar se pode ou se não pode. Às vezes tem, né, uma medicação similar ali. Exato. Tem uma fonte excelente que chama Elactância, que é um site. Elactância? Elactância é um site. Você digita lá o remédio e vai aparecer se é compatível ou se não é. E se não for compatível, vai ter a sugestão. Alternativa, né, do que seria compatível. Elactância.com.br. Isso, e-lactância.com. E-lactância.com. Então anota aí, ó, a dica de doutora Clara Pacheco. O único viés dele é isso, é que é em inglês, né? Sim. Mas para médico checar é relativamente tranquilo, né? Então é isso, o médico tem que ter uma fonte confiável para checar. E eu vejo que na prática os únicos médicos que fazem isso são as médicas que amamentaram. Porque tem esse cuidado. Passaram, né? Pela que é uma coisa que realmente não tem a formação, né? Sim. A gente não presta muita atenção nisso da faculdade, principalmente quem não gosta de pediatria realmente não gosta de pediatria, né? Como que você chegou, assim, eu quero ser pediatra? Quando que eu entrei na faculdade falando que eu ia fazer qualquer coisa menos pediatria. Foi isso? Eu falei, Deus me livre. Olha só. Pois é. A volta que o mundo dá. Exato. Foi no ambulatório de pediatria, porque eu achei muito legal essa consulta de saúde, de ver tudo, né? Sim. De ver alimentação, de ver sono, de orientação, né? Isso que me chamou a atenção. É um ser se formando, né? Em todos os âmbitos. Exato, foi quando eu rodei na pediatria que virou a chavinha mesmo, que legal. Né? Mas pra quem é médico, que não gosta de pediatria, pelo menos isso, tem que saber checar se pode ou se não pode. Quando não pode, exemplo, vai começar um tratamento pra câncer, aí não tem jeito, infelizmente tem que desmamar. Sim. Mas até hoje eu tive um caso, tá? Um caso. Que precisou, que realmente eu olhei, não era compatível e não tinha alternativa e a mãe precisava começar o tratamento. Todos os outros ou podia
ou tinha alguma alternativa. Sim. E na maioria das vezes o médico de fato que não podia, né? Porque olhou e, enfim, ou não olhou e só falou que não podia e pronto. Né? E porque é isso, o médico de adulto não tem essa concepção do que é a amamentação, de como é bom a amamentação. Pra ele é só, é leite. Sim, não vai dar, tá bom. então eu vou voltar porque essa dica é fundamental. Então, médicos e médicas, verifiquem no site e-lactância.com se a medicação é compatível ou não com a amamentação. Sim, e é bem confiável, assim mesmo. Perfeito, muito bom. A gente tem alguma pergunta do pessoal aí de casa? Tem algum questionamento? Lá no comecinho, quando você falou em relação ao autismo, né? O TDAH e tal, a minha dúvida é o seguinte. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, não se preocupa agora. Mas qual é a preocupação no momento em que a criancinha tá pequenininha ali, que tá andando com os pezinhos de ponta, que não olha muito... Assim, o que você olha, analisa e vê assim, ó, começa a se preocupar, entendeu? Começa a levar num neuro, alguma coisa assim. Por exemplo, no TDAH, da hiperatividade. A gente só consegue pensar em hiperatividade a partir dos 4 anos. Antes disso, não, porque a criança já é naturalmente hiperativa. Vide Filipe, né? Filipe, então, se Filipe se levar no neuro, ele vai falar, nossa senhora. Antes dos 4 anos, a gente não fala em hiperatividade, né? Porque a criança naturalmente já não tem muito foco, não tem muita coisa, né? Quando a gente fala em autismo, realmente, o andar na ponta dos pés entra muito de gaiato aí, né? Tem muitas crianças que andam na ponta dos pés por N motivo, às vezes por uma questão sensorial, às vezes porque começou a andar na ponta do pé e descobriu que é legal e gostou de fazer assim, né? Mas na questão do autismo, realmente, assim, a gente fala muito do diagnóstico precoce. Principalmente, assim, do pediatra notar sinais antes de 1 ano de idade. Exemplo, a criança que amamenta, né? A gente fala de responsividade na amamentação. Que é aquela criança que olha pra mãe, que sorri, que mexe no cabelo, que puxa, Isso é uma responsividade. É um sinal bom, né? É um sinal de que a criança tá se desenvolvendo bem. Aquela criança que vai mamar, não olha pra mãe, não mexe em nada, mama focada, ponto, acabou. E pode ser um sinal precoce, né? Bom. A gente fala também de dificuldade de comunicação. Quando a gente fala em comunicação, a gente pensa na criança que tá falando. Mas não, uma criança de 4 meses, eu já espero que esteja conversando, né? Conversando do jeitinho dela, mas conversando. Balbuciando, né? Isso, uma criança de 9 meses, eu espero que já esteja fazendo tipo babá, papapá. Se não tá fazendo isso, juntando aí com outros fatores, é melhor encaminhar, nem que seja pra ouvir, tá tudo bem, do que ficar esperando aí 2, 3, 4 anos. O que eu mais vejo é chega a criança com 3 anos com a mãe falando, não, ele só fala mamãe e papai, né? A preocupação vem muito tarde. Então, mas é mais essa questão Faz muita diferença, né? O início do tratamento de maneira olhar, precoce. nem tanto olhar a questão da ponta do pé, olhar mais essa questão da comunicação da criança. Se ela a criança com 1 ano, mais ou menos, né, já deveria apontar, pode não estar falando, mas quando vai pedir colo, levanta os bracinhos, né? Ter essa questão da comunicação desenvolvida. Na dúvida, tá com qualquer coisa, qualquer questionamento, leva para o pediatra, para ele triar ou não. E uma coisa que é importante falar, na própria caderneta da criança tem uma triagem, que faz com a criança quando ela tá com 1 ano e meio, mais ou menos, que os próprios pais respondem e fala se pode ser uma suspeita ou não. Ela não dá diagnóstico, mas fala assim, se tá tudo bem ou se realmente tem alguma coisa a preocupar. Na própria caderneta, na versão mais nova, tem uma parte que fala sinais precoces de autismo, tem lá, dá pra dar uma olhada, assim, né? Mas é isso, tá com qualquer dúvida na relação da comunicação, leve pro pediatra, nem que seja pra ouvir que tá tudo bem, que não é nada, que tá tudo certo, e aí ele avalia se precisa ou não de um encaminhamento. Perfeito. A outra é o seguinte, aí eu vou pedir, claro, pra você sempre olhar pra Fernanda, e qualquer coisa eu pego alguns cortes seus aqui, você tá olhando pra mim e não tá muito que eu bom achei ali que não. olhar pra cá. Aí, ó, a segunda é o seguinte... Eu acho que é porque olhando pra câmera pra ou cá. pra câmera ou pra Fernanda. Aquela muitas. é sua, tá? Essa é sua e essa é minha. Tá. Aí, quando você quiser falar direcional pra alguém. Aí, o que acontece? A segunda é o seguinte, eu queria te pedir pra você aconselhar, falar alguma coisa pras mães. Vou dar um exemplo da minha esposa. Ela entrou em desespero porque o meu filho, na introdução alimentar, é um daqueles casos que vocês falaram, ele não come nada, e todas as mães na internet, os filhos comem. A minha esposa conheceu uma blogueira no hospital que nasceu no mesmo dia que o meu filho. O filho dela é de 10 meses, mano, ele come tudo, ela tá desesperada. Ela chora, ela entra em desespero. Eu queria que você falasse alguma coisa pra esse tipo de mãe, né? Que, tipo assim, tá passando por isso, por alguma situação nesse momento. E depois eu tenho a última, tá? Tá. Vai lá. Não, assim, é o que eu falo.
A gente sempre fala, é normal, é normal, é normal. Mas é sempre bom estar acompanhando com o pediatra. Porque tem alguns casos que realmente a criança está com problema de deglutição, por exemplo. E aí não consegue, não desenvolve na alimentação por conta disso. Mas na maioria das vezes, o que eu vejo? A gente tem uma frase que é muito boa, né? Instagram, internet é um recorte. A blogueira vai postar o dia que o bebê comeu tudo. Ela não vai postar o dia que ele não comeu nada. Não vai postar o dia que fez birra. Não vai postar o dia que recusou tudo. Ela vai postar o dia que foi lindo. E aí parece que sempre é lindo. Eu vejo na prática, assim, a maioria das crianças tem dia que come, até mais velhos, tem dia que vão comer super bem, tem dia que não vão comer nada. Esse período aí, 6, 7, até 8 meses, eu vejo que a maioria não come nada ou quase nada, que no máximo aí aceita colocar na boca, cospe, vai um pouquinho, não vai. Comer mesmo, de começar a entender, eu vejo aí que a média é entre 9 meses e 1 ano, e olha lá, mais pra perto de 1 ano mesmo. Eu estranho se a criança tá com 1 ano e ainda não se alimenta, ainda não come nada. E isso é uma coisa que me chama atenção. Mas, óbvio, tem que sempre estar investigando pra isso, porque às vezes a criança não consegue deglutir, de fato, tem algum problema mecânico ali. Sim. Mas, geralmente, E se ela só come uma coisa, sabe? Aquelas crianças, né, que tem aquela alimentação bem específica. Só come fruta, não come comida de sal. Depende muito da idade, né? Depende disso, se está sendo introduzido. Perto de 1 ano, tô dando um exemplo, perto de 1 ano. Depende da questão, assim, eu já peguei casos, assim, por exemplo, que tá com 1 ano, não tá comendo nada ainda. Aí eu falo, quantas vezes que você tá oferecendo a comida no dia? Ofereço uma vez. Mas não vai, porque a criança precisa ser exposta, né? Não precisa comer, mas ela precisa ser exposta à comida, né? Então, pode demorar um pouquinho mais pra comer a comida de sal, por assim dizer? Pode, mas expõe, mesmo que não coma nada. Coloca lá, vai interagindo, que uma hora o negócio anda, né? Mas sempre investigar, assim, pode ser, às vezes, uma questão de até sensorial, de não gostar de alguma textura, de não gostar de algum gosto específico. Aí, às vezes, precisa de uma fono, às vezes precisa de uma terapia ocupacional, às vezes precisa, assim, de outros profissionais olhando. Mas, via de regra, eu vejo que, assim, a maioria dos bebês 6, 7, 8 meses come nada ou quase nada, mas vê uma progressão, nem que seja lenta, e que a blogueira posta o recorte. Eu vejo muito isso. O blogueiro sempre vai postar tudo lindo. É o dia que dormiu a noite inteira, é o dia que tá brincando tranquilo, é o dia que comeu super bem. Não vai postar o dia que tá caos, né? Sim. Porque, querendo ou não, é a renda dela, né? É a vida instagramável. Exatamente, ali, né? Então é isso, tem muita gente, eu vejo muitas blogueiras que postam assim, nossa, meu filho dorme super bem com essa gotinha natural que fulana me recomendou, e aí tem o cupom dela pra ter desconto, você vai ver a gotinha natural é melatonina. Então assim, tem que ter muito cuidado com isso. De novo, o Instagram tá aí pra ter muita informação, tem muita coisa legal. Mas a gente tem que olhar, filtrar, tem que saber filtrar. Tem que saber filtrar. A fonte é essencial hoje em dia, né? Exato. O risco é muito grande. Eu falo com as mães assim, se você tá seguindo alguém que tá te causando ansiedade, para de seguir, ponto. Principalmente se você tá acompanhando e se o pediatra fala que tá tudo certo. Se essa pessoa tá te gerando alguma ansiedade de cobrança, de que minha vida deveria assim, de que, ai meu Deus, eu deveria estar fazendo atividade física e cuidando da casa e eu não tô conseguindo, para de seguir que vai pra sua saúde mental vai se te for fazer bem. amiga, desfaz a amizade, né? Mas falando disso de blogueira mesmo, né? Sim. Que a blogueira não mostra quantas babás ela tem, não mostra que tem alguém dormindo de noite em casa, né? E aí por isso que ela consegue ir pra academia às 6 horas da manhã. Não mostra, né, isso tudo. São raras, conto nos dedos as que colocam uma maternidade real mesmo, né? Então, a dica maior é isso, para de seguir as blogueiras e vai acompanhando para ver se realmente não tem uma questão, né? Mas é raro. Assim, na maioria das vezes é progressão natural mesmo. Vamos para a última pergunta aí do pessoal de casa. A última é sobre o sono. O que acontece? Tem bebês, né, que acordam a noite toda e a mãe não consegue dormir. Eu acredito que deve ser natural, sim, que faz parte, mas o que você aconselharia, tipo assim, pra esse momento? Sono é uma coisa muito complicada, porque a gente tem que ver exatamente o que é o contexto, exatamente o que é a rotina, né, daquela criança, daquele bebê, daquela idade. É esperado que a criança desperte, tá? Eu espero que uma criança comece a dormir a noite inteira depois dos 3 anos de idade, sinceramente. O Filipe desperta até hoje. Sim. Todos os dias, uma vez. E é pra nada. Ele desperta pra falar mamãe e ele quer que eu esteja lá pra colocar ele pra dormir de novo. E tá na média da idade, é isso daí. Entre 2 e 3 anos é média e 1 despertar por noite mesmo. Entre 1 e 2 anos, uma média aí de 2 para 3 despertares. E antes de 1 ano, milhões, vários, né? É natural que a criança desperte, né? Quem posta que a criança tá dormindo à noite não tá? Não tá. Ou se tá usando... Porque às vezes fala, nossa, mas não ainda tá. acorda de noite. Não tá.
É porque você dá uma mamar. Uhum. Não, mas ele não mama essa Não é, pois é. Então, assim, sono é uma coisa que a gente tem que ver muito o contexto individual. De regra que eu falo assim pra todo mundo. A criança tá bem durante o dia? Tá bem? É uma criança feliz? Ela acorda de bom humor? Dormindo bem, ela tá. Você pode não estar dormindo bem, mas ela tá. Então, a gente não preocupa num transtorno, por exemplo. Sim. Né? Agora, aquela criança que acorda irritada, que acorda chorosa, que não tá bem, essa a gente precisa olhar com mais calma. Não, e a gente hoje em dia tem tabelas Pra até pra tudo, quantas nossa. horas de sono. Aí você vai olhar se a criança tem que dormir na noite Tem toda. que ir dormir sei lá, tal horas, 14 acordar horas de tal sono. horas. Oi, como Não, assim, né? Pois é. Essas tabelas, Mas o inclusive, meu, eu postei então, ela não precisa recentemente. desse tempo. Essa tabela é de sono em 24 horas, incluindo soneca, por Sim. exemplo, né? E ninguém coloca esse detalhe. Coloca como se fosse Como isso, se de fosse tempo de sono tudo. consecutivo. É tempo de sono em Mas 24 mesmo horas. assim, às vezes é demais pra Exato. aquela criança. E tem uma faixa de É. normalidade, né? Não é só exatamente aquilo. É, cada uma de um jeito, né? Tem Eu criança que fiz- dorme mais, que sente necessidade. A gente mesmo, olha. Eu tenho uma necessidade de Sim. sono X. Às vezes, você precisa muito mais. Eu Sim. tenho uma amiga minha que precisa dormir bastante. Tantas horas, é. Eu não preciso. Se eu dormir pouco tempo, já vou acordar feliz, tá tudo ok. Exato, e a criança é assim também, É. né? Recentemente, eu fiz muito post de sono por conta disso, porque é uma das coisas que mais dá dúvida mesmo. Só que na maioria das vezes, pra falar da rotina em si, pra falar, olha, isso tá legal, isso não tá, a gente tem que ver exatamente como é que é o caso, né? O que tá Sim. acontecendo. Mas, de regra geral, é isso. A criança tá bem humorada durante o dia, ela tá dormindo, né? Ela tá bem. Pode ter alguma coisa pra melhorar, pode ter alguma coisa que tá fazendo despertar um pouco mais? Pode, mas isso realmente a gente tem que avaliar cada caso. E assim, o despertar é natural, a gente mesmo desperta. Quantas pessoas acordam pra tomar uma É. água de noite? Pra ir Ou ao- acorda ao realmente. banheiro, né? Isso, é o que a gente fala assim, que é acordar pra checagem de ambiente, isso é uma coisa evolutiva. A gente percebe muito isso quando a gente tá em hotel, né? Acorda de madrugada, dá uma lembrada Acho assim, opa, tô em estranho, né? hotel, Tô e volta a onde? dormir. É. O bebê faz isso, e aí quando ele acorda vê que a mãe não tá lá, o natural é pedir e chamar a mãe, né? Por isso que o Sim. bebê acorda tanto. A gente tem que ver isso, o que que dá, se tem alguma coisa que pode estar interferindo, se tem alguma coisa que pode melhorar. Mas via de regra, assim, os bebês acordam, ponto. Não tem muito pra onde Sim. fugir. Quem coloca pra dormir a noite toda, assim, geralmente foi porque deixou chorando, fez alguma coisa assim que a gente sabe que não é tão Não é recomendada, legal. né? Sim. E o acordar, às vezes o bebê mesmo acorda e coloca a mão na boca e volta a dormir porque se acalmou. E aí a mãe fala, ele dorme a noite inteira. Não, ele só não Ele te chama. acordou, mas não chama. Ele não É. chama, acorda, pegou a chupeta e pronto, né? Eu lembro muito de caso, essa eu tirei até a foto pra ver, eu coloquei na aula. Era uma criança que tinha, assim, muita dessa questão de acordar, realmente acordava muito. E a mãe chegou numa consulta falando, tá dormindo a noite inteira. Eu falei, o que você fez? Ela me mostrou a foto. Era assim, era o berço. Ela tinha feito um cercado, não tô brincando, tinha umas 10 chupetas em volta, Em assim. volta. Aí Em volta, e chupeta que brigava no escuro ainda. E aí ela acordava de manhã, as chupetas estavam todas no chão, porque acontecia era isso, a chupeta caía e a criança acordava. Parou de chamar a mãe, mas continua acordando. Sim. Ela mesma se resolvia. Então, o despertar é natural. A diferença é se tá precisando de um adulto ou não, e na maioria das vezes precisa de um adulto e tá absolutamente tudo bem, né? Sim. Mas sono é um dos calos, assim, pra qualquer um, né? O não dormir pesa. Não dormir pesa e demora, né? Até voltar a dormir de verdade. Exato. Foi? Foi. Então, Clara, pra gente finalizar esse bate-papo super gostoso aí, que eu tenho certeza que ativou aí a cabeça e o coração de muitas mamães que estão nos assistindo, de muitos profissionais também. Eu queria que você desse uma dica. Para algum médico em relação à importância da assessoria jurídica preventiva e especializada. E outro para pais, mães, né? Falo pais, incluindo aí a família de primeira viagem. Não, assim, pra médico, parece que é propaganda, mas não é. Tem uma assessoria, nem que seja assim, fazer uma reunião preventiva, conversar, mesmo que não deixe o celular, alguma coisa, porque às vezes, nem pra checar assim, se tá fazendo tudo certo mesmo. Eu tenho prontuário eletrônico, eu não tenho, eu tenho prontuário físico, como é que armazena, qual que é a regra, prontuário eu anoto assim, 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 quando é exame, paciente me pede retorno, posso dar, não posso, nem que seja pra ter uma orientação, assim, de dúvidas gerais, que eu acho que todas as especialidades vão ter, né? Sim. Pra quem tem empresas de pronto-socorro, vale a pena muito ter assessoria 24 horas, né? Porque a gente sempre passa por problema. E pras mães, a dica é: tenha um pediatra, não tem muito pra onde fugir. Mas assim, goste do seu pediatra, é mais ou menos isso. Esteja satisfeito com o seu pediatra. Não confia, não acha que tá atendendo,
troca até você ter essa segurança. Porque, querendo ou não, é um relacionamento por muito tempo, né? O pessoal pensa muito no bebezinho, mas não, a criança vai no pediatra. Até Exato, né? a puberdade mesmo, Então né? é um investimento. Você ter. Pode ser um pediatra pelo plano, não tem problema nenhum. Se você tá satisfeito com o seu acompanhamento pelo plano, ótimo, continua com ele. Se dá celular, se não dá, se tá te atendendo, ótimo. Agora, se você tá com muita dúvida, se acha que não tá dando certo, se não confia, se quando ele fala alguma coisa você sempre quer checar com alguém se é aquilo mesmo, procura outra pessoa até você se sentir satisfeita de fato, segura de fato, Sim. né? Eu falo muito assim, uma coisa que me incomoda é quando as mães pedem indicação de pediatra que atende o WhatsApp rápido. Não é isso que tem que procurar, tem que ser indicação de um pediatra. E olha que as mães falam que eu até respondo rápido, tá? Eu não acho não, mas enfim. Você é estrelinha pra tudo. Mas assim, tem um pediatra que tira suas dúvidas, né? Sim. E às vezes assim, o pessoal assusta muito com um acompanhamento particular, de que acha que é coisa de outro mundo. O que eu vejo? Eu relativamente cedo consigo espaçar as consultas. Quando se colocar a cada 3 meses ou a cada 6 meses. Porque acaba que a gente conversa é um tempo tão tranquilo de consulta que dá pra tirar as dúvidas, dá pra resolver, né? Então, às vezes, o pessoal assusta muito achando que, não consigo, não posso pagar um pediatra particular. Mas se você for ver, tá pagando um monte de coparticipação de ida em pronto-socorro, tá pagando um monte de remédio, mês sim de novo, porque às vezes não precisava, mas que o pessoal do pronto-socorro passou. Às vezes, quando você coloca na ponta do lápis, é uma economia boba que você tá fazendo, né? Sendo que você poderia investir realmente nessa questão, né? De ter uma segurança no acompanhamento. E é isso, não tá satisfeito? Procura outro, não precisa ser eu, pode ser qualquer outra pessoa, mas assim, vai vendo quem te dá essa segurança. É isso, a dica que eu dou pras mães tenha um pediatra que vocês gostem. É por longo tempo, né? E o que a gente fala, o acompanhamento. Exato, o que a gente fala da consulta do pré-natal, o bom é isso, você já roda em vários pediatras enquanto não tem um bebê, enquanto o problema não chegou, né? É o preventivo, exatamente. E aí você já escolheu, já foi, tá tudo certo. Quando nasce, às vezes eu pego o bebê que em menos de 6 meses já foi em 10 pediatras diferentes, né? Até achar alguém que gostou e tudo mais. Por isso que, assim, se puder fazer consultas de pré-natal, faz aí com 2, 3 pediatras, vem que bateu o santo, né? Tem muita mãe que não se dá bem comigo, porque às vezes quer uma consulta mais rígida, uma coisa mais explicação com o termo técnico, e não é meu jeito. Meu jeito é exatamente esse aqui. E não é o perfil e tá tudo bem, vai ter alguém que vai ser o perfil, né? Então vale a pena dar essa procurada na gestação antes de ter o problema, assim, antes de já começar com tudo certo. Muito obrigada, Clara. Foi muito valioso esse tempo aqui de bate-papo. Por mim, nossa, se deixar, né, quantidade de questões que envolvem a pediatria, a gente ia ficar o dia inteiro, dia inteiro. E olhe lá para poder esgotar tanto assunto. Mas brigadão mesmo pela sua presença. Espero te receber em outro momento aqui, precisando, pra gente trocar mais figurinha. Obrigada para quem tá nos assistindo aí. Tenho certeza que vocês gostaram dessa convidada maravilhosa. E até a próxima.